Existe um nível de disciplina que não gera apenas admiração, mas também um certo medo. É aquela consistência quase sobrenatural que faz as pessoas se perguntarem: como ele consegue? O que ele sabe que eu não sei? Hoje, vamos mergulhar no conceito de Guji, uma prática zen que transforma a consistência de um esforço hercúleo em algo tão natural quanto respirar. Mas já aviso, este sistema não é para todos. Ele exige uma transformação pessoal profunda, uma mudança na forma como você enxerga a si mesmo e seus compromissos. Se você está pronto para isso, continue. E, se este vídeo te tocar de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo qual hábito você mais luta para manter. Nosso protagonista é Rafael, um programador brilhante, com um salário invejável e uma mente afiada. No trabalho, ele era um prodígio, capaz de resolver problemas complexos com uma facilidade assustadora. Mas fora do escritório, Rafael era a personificação da inconstância. Sua vida pessoal era um cemitério de hábitos abandonados. Ele começava a academia com o gás total, comprava roupas novas, suplementos, e depois de 2 semanas, as coisas ficavam paradas. A meditação ele tentou várias vezes, baixou aplicativos, assistiu a vídeos, mas nunca passava de alguns dias. A leitura, então, era um show de horrores. Pilhas de livros comprados com entusiasmo, marcadores de página que nunca saíam das primeiras 10 páginas. O padrão era sempre o mesmo, uma explosão inicial de motivação, alimentada por algum vídeo inspirador ou uma conversa com um amigo fitness, seguida por uma queda rápida e dolorosa. Ele tentou de tudo: aplicativos de gamificação, sistemas de recompensas, arranjar parceiros de treino. Nada funcionava a longo prazo. Rafael se sentia frustrado, como se estivesse lutando contra a própria arquitetura do seu cérebro. Ele se perguntava: por que algumas pessoas conseguem ser tão consistentes e eu não? Essa pergunta o levou a uma jornada de descoberta, e o que ele encontrou mudou sua vida para sempre. Ele descobriu o segredo dos monges zen para a consistência. E não era força de vontade. O segredo era Jyoji, prática contínua sem interrupções. Parece simples, certo? Mas a profundidade disso é imensa. Pense no sino do templo de Ihai. Todos os dias, no mesmo horário, ele badala. Não há negociação mental para o sino. Ele não pensa: hoje estou cansado, vou badalar mais tarde. Ele simplesmente badala. Os monges agem da mesma forma. Eles acordam, meditam, comem, trabalham, tudo em horários fixos, sem negociação. O cérebro humano categoriza compromissos de 2 formas: reversíveis ou irreversíveis. Pagar o aluguel é irreversível. Se você não pagar, há consequências sérias. Ir à academia é reversível. Se você não for, o mundo não acaba. Os monges, ao fazerem seus votos, mudam sua identidade. Eles se declaram meditadores, praticantes. Isso transforma seus compromissos espirituais em algo irreversível. Uma pesquisa de Harvard mostrou que tornar um comportamento público ativa uma parte do nosso cérebro primitivo que o interpreta como uma ameaça à sobrevivência social caso você falhe. Rafael pegou essa ideia e aplicou-a. Ele começou a declarar publicamente seus novos hábitos. No grupo de amigos, na família, no trabalho, ele dizia: a partir de segunda, vou correr 5 quilômetros todos os dias antes do trabalho. As reações eram céticas, claro. De novo, Rafael. Até quando vai durar? Mas essa descrença, em vez de desanimá-lo, serviu de combustível. O primeiro teste foi insuportável. A ideia de falhar publicamente, de dar razão aos céticos, era algo que seu cérebro não podia suportar. Apesar da pressão social e do medo de falhar publicamente, Rafael ainda travava uma guerra interna diária contra sua própria biologia. O cérebro dele, acostumado à inconstância, gritava por conforto e por velhos padrões.
Ele percebeu que apenas a declaração pública não era suficiente para silenciar a voz da negociação interna que aparecia a cada manhã. Foi então que ele descobriu o segundo princípio Zen para a consistência: horários inegociáveis. A ideia era simples, mas transformadora. A cada manhã, ao decidir se ia ou não fazer algo, ou quando iria fazer, Rafael desperdiçava uma quantidade enorme de energia mental. Essa energia era gasta em negociações, em encontrar desculpas, em adiar o inevitável. Os monges, ele observou, não decidiam quando meditar. Eles simplesmente meditavam no mesmo horário, todos os dias. O quando era uma variável eliminada da equação. Para Rafael, isso significou um choque. Ele escolheu às 5 da manhã. Não havia distrações às 5 da manhã. Não havia e-mails urgentes, nem mensagens de amigos, nem a tentação de ficar na cama só mais 5 minutinhos, porque o dia já havia começado. Às 5, o mundo ainda dormia, e ele podia se dedicar integralmente à sua prática. O objetivo era claro: eliminar a variável tempo, não dando chance para a mente negociar o momento da ação. A primeira semana foi um inferno. O corpo de Rafael resistia, os músculos protestavam, a mente gritava por mais sono. Ele se arrastava da cama, sentindo cada centímetro de seu corpo pesado e sonolento. Mas a ameaça de falhar publicamente, de ter que admitir que não conseguiu, o empurrava para frente. Ele se lembrava dos sorrisos céticos e das perguntas: até quando vai durar? Aquilo era um combustível potente. Na segunda semana, algo começou a mudar. O corpo, embora ainda relutante, já não era tão hostil. Rafael começou a notar que, em alguns dias, ele acordava 1 minuto ou 2 antes do alarme. Era como se seu corpo, por mais que não gostasse, já estivesse se preparando para a rotina. Pequenas vitórias que passavam quase despercebidas, mas que mostravam uma mudança profunda acontecendo em nível biológico. No dia 14, algo mágico aconteceu. O alarme tocou, e Rafael, sem pensar, sem negociar, sem sentir a resistência avassaladora dos primeiros dias, simplesmente se levantou. A ação era automática. A mente ainda estava um pouco nebulosa, mas o corpo já estava em movimento, seguindo o roteiro estabelecido. Ele percebeu que horários fixos eliminavam a necessidade de decisões diárias. A decisão já havia sido tomada uma vez. E agora, o corpo e a mente apenas seguiam o protocolo. No entanto, essa vitória trouxe um novo problema. Rafael eliminou o quando, mas o que ainda era um campo de batalha. Ele se levantava às 5, mas o que ele faria exatamente? Um dia era corrida, outro dia era musculação, outro era yoga. A meditação variava entre diferentes aplicativos. A leitura entre diferentes livros. Apesar do horário fixo, havia um caos na prática. A mente, esperta, encontrava brechas. Se não podia negociar o quando, negociava o quê. Hoje estou cansado, vou fazer uma meditação mais curta. Este livro é chato, vou ler outro. Rafael se viu novamente preso em um ciclo de microdecisões, cada uma delas drenando sua energia e abrindo espaço para a negociação. Foi quando ele se deparou com um ensinamento de Dogen, um mestre Zen: a importância das formas. Fazer a mesma coisa, da mesma forma, repetidamente, até que a mente se renda. A variedade, ele compreendeu, era a inimiga da consistência. Era preciso bloquear totalmente a mente, não dando a ela nenhuma opção de escolha. A variedade, ele compreendeu, era a inimiga da consistência, gerando uma série de microdecisões que esgotavam sua força de vontade antes mesmo de começar. Para superar isso, Rafael implementou um bloqueio total, a mesma sequência exata, todos os dias, sem exceção. Ele começava com uma série de flexões, depois passava para a meditação e finalizava com a leitura de um livro específico.
Não havia espaço para mudanças, para a mente escolher ou negociar. Era a prática do ango pessoal, um período de 90 dias de prática idêntica, como os monges faziam. Os amigos e a namorada de Rafael começaram a estranhar. Ele parecia robótico, irritante em sua rigidez. "Você está exagerando", diziam. "Um pouco de flexibilidade não faz mal." Mas Rafael sabia que essa flexibilidade era a porta de entrada para a negociação, para a mente encontrar uma brecha. A guerra interna na terceira semana foi intensa. A mente, acostumada à novidade, à estimulação de diferentes atividades, clamava por variedade. Ele sentia a tentação de mudar a ordem, de ler outro livro, de fazer um tipo diferente de exercício. Era um teste diário de sua resiliência. Mas ele persistiu. E na quarta semana, notou uma mudança sutil. A voz da negociação, embora ainda presente, estava mais fraca. Demorava mais para aparecer e era mais fácil de ignorar. Na sexta semana, algo extraordinário aconteceu. A prática se